E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma grande vitória brasileira nos Estados Unidos, com direito à dobradinha do Brasil e, na minha opinião, uma das melhores performances do Nelson Piquet em circuitos de rua. O Grande Prêmio de Detroit de 1987. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Detroit, ou Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1987, era a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 21 de junho de 1987, no circuito de rua de Detroit. Um circuito com pista estreita, curvas travadas e um asfalto extremamente irregular, exatamente como era o padrão dos circuitos dos Estados Unidos. Neste momento do campeonato, quando chegávamos ali na quinta etapa do Mundial, o francês Alain Prost, correndo pela McLaren, liderava a tabela, com 18 pontos conquistados até então. O brasileiro Ayrton Senna da Lotus era o segundo colocado, com 15 pontos. O sueco Stefan Johansson, companheiro do Prost na McLaren, vinha logo atrás do Senna, com 13 pontos conquistados. O outro brasileiro, Nelson Piquet, da Williams, vinha logo atrás do Johansson, com 12 pontos. E o inglês Nigel Mansell, companheiro do Piquet, era o quinto colocado no Mundial, com 10 pontos conquistados. O Piquet ali naquele momento ainda vinha se recuperando daquele grave acidente que ele tinha sofrido nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na segunda etapa da temporada. Ele tinha ficado de fora da corrida de Imola após sofrer o acidente nos treinos, correu a etapa na Bélgica, abandonando a corrida, e correu também em Mônaco, fazendo uma boa performance, chegando na segunda posição. O Senna, por sua vez, vinha fazendo uma boa temporada até ali. Tinha conseguido um segundo lugar no Grande Prêmio de San Marino e uma vitória no Grande Prêmio de Mônaco, 2 semanas antes do Grande Prêmio de Detroit. Era ali a primeira vitória do Senna no Principado. Mas ali naquele momento as coisas ainda estavam bem emboladas. Ainda era início de temporada e todo mundo estava se encaminhando ainda. Estava tomando um rumo ali dentro do Campeonato Mundial. Nos treinos classificatórios, ali em Detroit, o Mansell fez a pole position com a Williams. E o Senna fechou a primeira fila, ficando na segunda posição. O Piquet veio em terceiro, abrindo a segunda fila, com o Thierry Boutsen, da Benetton, logo ao seu lado. O francês Alain Prost conseguiu alinhar na quinta posição e o Ed Sheever, com a Arrows, ficou em sexto. A certeza que se tinha ali antes da corrida começar era de que as Williams vinham muito forte para esse grande prêmio. O Mansell, que fez a pole position, foi 1 segundo e 3 décimos mais rápido que o Senna, que foi o segundo colocado. Era uma diferença de desempenho enorme, mas o Senna via uma possibilidade de buscar a vitória ali em Detroit, principalmente se ele conseguisse administrar bem o desgaste de pneus no decorrer da corrida. O Senna já tinha vencido em Detroit no ano anterior, em 1986, fazendo uma bela prova. E ele tinha vencido em Mônaco semanas antes, que também era um circuito travado, um circuito de rua, utilizando exatamente esta estratégia, de não brigar diretamente com o Mansell e a Williams, mas sim fazer a sua corrida administrando o equipamento e andar forte nos momentos que fosse possível. E já era visível ali naquele momento da carreira do Senna que para esse tipo de situação, nesse tipo de circuito, ele tinha o jeito. O Senna sabia andar bem em circuitos de rua. O Piquet, por sua vez, sempre deixou bem claro que nunca foi fã dos circuitos de rua. Não era sua preferência para pilotagem. O Piquet sempre gostou mais dos circuitos de alta, apesar de já ter conquistado vitórias ali em Detroit. O Piquet venceu em Detroit em 1984, correndo de Brabham, e semanas antes ele tinha ficado na segunda posição no Grande Prêmio de Mônaco. Mas para aquele momento ali do campeonato e para a corrida que se apresentava ali naquele final de semana, o Piquet considerava que buscar um pódio ali em Detroit já seria um ótimo resultado para ele e para suas pretensões dentro do Campeonato Mundial. E o que era de extrema importância para o Piquet naquele momento era terminar na frente do Nigel Mansell, porque a batalha interna dentro da Williams entre os dois pilotos estava em um momento complicado, e o Piquet queria muito se impor como o primeiro piloto ali dentro da Williams. Então derrotar o companheiro de equipe dele ali naquele momento era essencial para as pretensões dele dentro do Campeonato Mundial. E é desta forma que nós temos a largada para as 63 voltas do Grande Prêmio de Detroit de 1987. Uma largada limpa, sem problemas, sem enroscos ali nas ruas estreitas e nas curvas fechadas de Detroit, pelo menos ali na frente.
Mansell, Senna e Piquet se mantiveram nas 3 primeiras posições, sem maiores problemas. Mais para trás nós tivemos um enrosco envolvendo o companheiro do Senna na Lotus, o japonês Satoru Nakajima, que acabou batendo e se atrapalhando lá no fundo do pelotão. Fechando a primeira volta, nós tínhamos Mansell e Senna nas 2 primeiras posições, e os dois já iam abrindo uma grande vantagem em relação ao terceiro colocado, que era o Nelson Piquet. O Piquet assegurando uma fila de carros atrás dele. Quem se deu mal após a largada foi o Prost, que caiu lá para a 8ª posição. Na volta 3, o Piquet começa a tomar pressão do Ed Cheever e perde a 3ª posição para o norte-americano. Logo em seguida, o Piquet entra nos boxes para fazer uma troca de pneus, logo na 3ª volta. Na realidade, o Piquet sofreu um furo no pneu dianteiro esquerdo da sua Williams, e era por isso que ele vinha perdendo rendimento na pista. Após a parada, o Piquet retorna na 23ª posição da corrida. E aí as coisas pareciam ficar extremamente complicadas para o brasileiro. Ele tinha um carro em mãos que rendia bem, ele poderia evoluir no decorrer da prova, mas fazer ultrapassagens no circuito de Detroit era complicado, e a missão do Piquet ficava difícil a partir desse momento. Chegando na volta 5, Mansell e Senna iam sumindo na frente do pelotão, impondo um ritmo muito forte na corrida. E o Mansell mais do que todo mundo, porque ele ia conseguindo abrir em relação ao Senna. O Senna sabia que não tinha como ele brigar diretamente com o Mansell e a Williams, então ele mantinha um ritmo forte, mas sem forçar demais o equipamento. Ele ia acompanhando de longe o que o Mansell ia fazendo e esperando para ver o que ia acontecer dali para frente. Passando das 5 voltas de corrida, nós tínhamos Nigel Mansell em primeiro, Ayrton Senna em segundo, Ed Cheever na 3ª posição, Theo Fabi com a Benetton em quarto, Michele Alboreto com a Ferrari em quinto e o Alain Prost na 6ª posição. Pouco antes da volta 10, o Theo Fabi e o Ed Cheever se enroscam na briga pela 3ª posição. O Fabi acaba perdendo o bico da Benetton e também fica com a corrida prejudicada a partir dali. E o Cheever veio apresentar problemas na Arrows logo na sequência e começou a perder rendimento também. Chegando na 15ª volta, o Mansell liderava a corrida com quase 10 segundos de vantagem para o Senna, que tinha mais de 20 segundos de vantagem para o Alboreto, que era o terceiro. E era ali que estava a briga da corrida no momento, pela 3ª posição, entre Michele Alboreto, Thierry Boutsen e Alain Prost. E o Piquet, nesse momento, já chegava na Brabham do Riccardo Patrese para brigar pela 8ª posição da corrida. O Piquet era disparado o piloto que melhor rendia na pista. Ele foi escalando o pelotão muito rápido, ganhando posições dos pilotos que iam batendo, que iam quebrando, que iam abandonando e fazendo várias ultrapassagens. E ultrapassagens difíceis de executar, naquelas ruas estreitas e travadas de Detroit. E o Piquet, chegando no Patrese, não fica muito tempo atrás do italiano. Logo ele faz a ultrapassagem e sobe para a 7ª posição. Passando da volta 20, quem faz uma bela ultrapassagem é o Alain Prost, em cima do Thierry Boutsen. E aí o francês sobe para 4º na corrida. Na volta 25, o Mansell abriu uma vantagem enorme na liderança. A diferença do inglês em relação ao Senna passava de 20 segundos. E o Senna ia perdendo rendimento em relação a quem estava atrás dele. O Alboreto e aquela turma ali que brigava pela 3ª posição ia se aproximando do Senna. Aquela vantagem que o Senna tinha de mais de 20 segundos em relação a esse pessoal, nesse momento da prova já tinha caído para menos de 10 segundos. E aí, passando da volta 25, o Prost faz a ultrapassagem em cima do Alboreto. E o Gerhard Berger, que vinha logo atrás do Prost, também passa pelo Alboreto, que ia demonstrando ter problemas na Ferrari e ia ficando para trás na corrida. E aí nós tínhamos Nigel Mansell em primeiro, com Ayrton Senna em segundo, Alain Prost em terceiro, o austríaco Gerhard Berger da Ferrari na 4ª posição, o Alboreto em quinto e o Thierry Boutsen em sexto. Com o Nelson Piquet na 7ª posição, distante desse pessoal, mas se aproximando volta a volta. Uma volta depois, o Alboreto vai para os boxes e aí o Nelson Piquet já sobe para a 6ª posição. Já entrava na zona de pontuação o Nelson Piquet. Enquanto isso, o Senna apertava o ritmo novamente ali na parte da frente do pelotão. Voltava a abrir vantagem em relação ao Prost, que era o terceiro colocado, mas ainda não conseguia se aproximar do Mansell, que ia andando no mesmo ritmo do Senna, lá na ponta da corrida. Uma volta depois, o Nelson Piquet passa pelo Thierry Boutsen na pista e sobe para a 5ª posição. Passando da volta 30 de corrida, o Senna passa a ser o mais rápido da pista e começa a tirar bastante aquela vantagem que o Mansell tinha na liderança. Chegando na volta 35, o Berger vai para os boxes e aí o Nelson Piquet subia para a 4ª posição. E nesse mesmo momento, o Mansell, que liderava a corrida, vai para os boxes também para fazer a sua troca de pneus. E aí a Williams tem problemas para fazer a troca do pneu traseiro direito do Mansell. O inglês acaba ficando muito tempo parado nos boxes e volta para a pista na 3ª posição.
posição. Ele tinha perdido posição para o Senna, que agora liderava a corrida, e também para o Prost, que era o segundo colocado. Mas pouco tempo depois, ali na 37ª volta, o Mansell passa pelo Prost na pista e sobe para segundo. Chegando na volta 40, o Prost faz a sua parada para troca de pneus. E quando o Prost retorna para a pista, ele retorna ainda na terceira posição, mas ele retorna logo à frente do Nelson Piquet. E aí nós teríamos uma boa briga entre os dois pela terceira posição da corrida. E o Senna seguia na pista, sem fazer troca de pneus e andando muito rápido, abrindo vantagem em relação ao Mansell, que já tinha feito a sua troca de pneus, estava na pista com pneus novos. Pouco antes da volta 45, o Piquet faz uma bela manobra de ultrapassagem para cima do Alain Prost e sobe para a terceira posição. O Piquet utiliza os retardatários ali, que ficam embolados junto com o francês, e passa por todo mundo junto. Foi sem sombra de dúvidas a manobra mais bonita do final de semana, e uma das mais bonitas da temporada de 1987. E agora o Piquet era o terceiro colocado na prova. Lembrando que na terceira volta da corrida, o Piquet era o 23º, após ter um pneu furado ali nas voltas iniciais. E o Senna, nada de parar para fazer troca de pneus, e seguia andando muito lá na liderança. Nesse momento da prova, ele já tinha conseguido abrir mais de 30 segundos de vantagem para o Mansell. Chegando na volta 50 de corrida, o Piquet começava a tirar aquela grande vantagem que o Mansell tinha para ele. E aí já ficava bem claro que o Mansell vinha tendo problemas no carro. As voltas do inglês eram muito instáveis. Ele fazia uma volta boa e 3-4 voltas ruins. Não conseguia manter um ritmo constante na pista. E nesse momento o Senna já tinha aberto mais de 50 segundos para o Mansell. Tinha uma vantagem absurda na liderança da corrida, sem parar para fazer troca de pneus. Na volta 53, o Piquet passa pelo Mansell e sobe para a segunda posição na prova. E o inglês já ia ficando para trás e ia perdendo posição também para o francês Alain Prost, que subia para a terceira posição ali na reta final da corrida. A partir dali, o Piquet e o Prost, que eram segundo e terceiro colocado na corrida, rendiam melhor do que o Senna, que era o líder. Só que o Senna tinha mais de 1 minuto de vantagem para os dois e passava a administrar com muita tranquilidade essa vantagem que ele tinha na liderança no decorrer das últimas 10 voltas de prova, para cruzar a linha de chegada na primeira posição, fechando as 63 voltas do Grande Prêmio de Detroit de 1987. O Nelson Piquet ficou com o segundo lugar na corrida e o francês Alain Prost fechou em terceiro. Com essa vitória, o Senna assumia a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1987, após 5 etapas disputadas. E o Nelson Piquet subia para a terceira posição na tabela do Mundial, ia deixando bem para trás o Nigel Mansell, o seu companheiro de equipe, na briga interna da Williams. Foi uma corrida de extrema inteligência do Senna, onde ele soube administrar bem o equipamento no decorrer de toda a prova, soube ser cauteloso nos momentos certos e apertar o ritmo quando fosse necessário, gerenciando o desgaste de pneus para conseguir fechar 63 voltas sem fazer troca. E esses momentos do Senna dentro da Fórmula 1 quebram aquelas teses que muita gente traz, dizendo que o Senna não sabia gerenciar uma corrida, que ele simplesmente andava tudo que podia o tempo inteiro no decorrer de todo o evento. E o Nelson Piquet fez uma corrida de recuperação espetacular. Sai da 23ª posição lá no início da corrida, na terceira volta, para cruzar a linha de chegada em segundo, andando em um ritmo muito forte o tempo inteiro, deixando os rivais para trás, fazendo ultrapassagens agressivas na pista, quebrando as teses que muitos trazem por aí, dizendo que o Piquet não sabia ser agressivo, que ele só sabia gerenciar a corrida e esperar os outros quebrar para ele chegar lá na frente. Nos momentos em que era necessário, o Piquet sabia ser ousado e agressivo e fazia bom uso disso para conseguir buscar os resultados, como buscou ali em Detroit 1987, um segundo lugar que seria muito importante para a conquista do seu tricampeonato mundial lá no final do ano. Era a 5ª dobradinha brasileira, com Senna e Piquet juntos nas 2 primeiras posições, e sem sombra de dúvidas, uma das mais belas performances do Brasil na Fórmula 1 dos anos 80.